E aí, pessoal, você sabe como é trabalhar, receber o salário, pagar as contas e ficar zerado no mês? Pois é, isso acontece com bastante frequência. Imagina se acontece algum imprevisto. De onde que você vai tirar o dinheiro? É o início de um problema. E acredite, imprevistos sempre acontecem. Quando a gente fala de reserva de emergência, qual é a vantagem? A vantagem de aplicar em produtos financeiros, de acordo com a pesquisa da Ambima, diz que quase 50% das pessoas que investem enxerga a segurança financeira como vantagem. Isso significa maior tranquilidade na vida dessas pessoas. E no vídeo de hoje a gente vai ver como criar uma reserva de emergência sem erro. E o conteúdo será: o que é reserva de emergência? Quais as etapas da reserva de emergência? Onde deixar a reserva? E vamos analisar o conceito do tríade de investimento, que é muito importante na hora de investir. Eu sou Yuji e bora lá. Bom, primeiro ponto, o que é reserva de emergência? A reserva é o dinheiro destinado para imprevistos, tá? Então não é para ser usado para comprinhas por impulso. Ah, quero comprar um iPhone novo, vou usar o dinheiro da reserva? Não, não é isso. Para isso, você usa o dinheiro separado para determinadas compras, tá bom? Imagina, você tem vários potes de investimento e a reserva financeira é um deles. Nesse gráfico, a gente pode ver como seriam esses potes. Você teria um pote laranja, que seria a reserva de emergência, que você vai manter ao longo da vida e vai utilizar em momento de emergência ou necessidade. E logo que resolver o problema, você já repõe essa reserva até o nível que você deseja. Além disso, você vai ter outros potes que seria para objetivos ou compras específicas. Então você junta o dinheiro e gasta, junta e gasta. E outro pote que é de independência financeira, no qual você nunca vai mexer até alcançar a sua independência financeira. Então você deve separar o seu dinheiro em potes com objetivos diferentes. E a reserva de emergência é um desses objetivos. E quais as etapas da reserva de emergência? Antes de tudo, você precisa analisar o seu orçamento. Então, você tem que entender qual a sua renda e despesa. Exemplo, sua renda é de R$ 3.000 e a despesa de R$ 2.000. Beleza. Então, o primeiro passo, a etapa inicial, você tem que ter de 1 a 2 salários mínimos ou então um salário inteiro seu. E coloque na sua cabeça: eu consigo. Tá? É muito importante. Segundo passo é a etapa quase lá, no qual você vai ter 3 meses de despesas pessoais. Um exemplo seria R$ 6.000. Já que sua despesa é de R$ 2.000, você multiplica por 3, daria R$ 6.000 de reserva. Terceiro, etapa da tranquilidade. Você vai ter 6 meses de despesas pessoais. Um exemplo, R$ 12.000. Na etapa 4 é a etapa da paz, onde você vai ter 12 meses de despesas pessoais. Um exemplo seria R$ 24.000. Observação: construir a reserva de emergência leva tempo. Então é importante você estimular sua mente para dar continuidade no processo. Então sempre comemore a conquista de cada etapa. Depois de montar a reserva de 3 meses de despesas, você pode, dependendo do seu perfil, decidir se vai continuar acumulando até 6 meses, 12 meses ou não. Tudo vai depender da sua situação financeira, do seu trabalho, da sua família e tudo mais. Se você tem um trabalho estável, um funcionário público, uma renda boa, você pode deixar apenas 3 meses, por exemplo. Ou então, se você não se sente seguro, acumula até 6 meses. Já para o pessoal autônomo que tem uma renda que varia todo mês, talvez seja interessante ter uma reserva um pouco maior, de 12 meses, por exemplo, para você poder passar os altos e baixos do ano. E onde deixar a reserva de emergência, tá? As características ideais seria não deixar na conta corrente. Então você tem que esquecer que essa reserva existe e só lembrar na emergência. O investimento tem que ter segurança, ou seja, baixo risco de crédito. Você não vai colocar seu investimento, seu dinheiro em uma instituição que está tendo prejuízo, com risco de quebrar a qualquer momento. Ah, mas tem FGC.
tudo bem, tem o fundo garantido de crédito, mas até você receber o dinheiro de volta através do fundo garantido de crédito, nesse intervalo você pode necessitar desse dinheiro e não vai ter. E vai ter que esperar até receber do fundo. E também o investimento tem que ter liquidez imediata ou diária, preferencialmente imediata, para você poder resgatar a qualquer hora. As aplicações têm que ser sem variação de preços para evitar de perder dinheiro na hora de resgatar. Ou seja, tem que ser investimento em renda fixa, não renda variável. Então vamos dar alguns exemplos, tá? Primeiro é CDB com liquidez diária, tá? Preferencialmente com rendimento de 100% CDI. Existe rendimento com mais de 100% CDI? Existe. Mas você tem que tomar cuidado com a saúde financeira da instituição. Você pode conferir, por exemplo, no site do Banco Data. Pois imagina, se a instituição está oferecendo um CDB acima da média do mercado, porque a instituição está precisando captar mais dinheiro, enquanto que os bancos maiores, que têm a segurança, já têm bastante cliente, eles não vão se esforçar para oferecer CDB acima da média, porque eles já têm um cliente suficiente. Entende? Segundo investimento que você pode aplicar é o Tesouro Selic. Um cuidado que você tem que tomar é que tem que solicitar antes das 13 horas do dia para poder receber no mesmo dia. Depois das 13, você só vai receber o dinheiro no dia seguinte. Terceiro item, talvez um pouco polêmico, é poupança. Tá? Se você ainda está aprendendo sobre investimento, pode sim deixar na poupança, mas não fique acomodado, tá? Vá mudando para os outros investimentos conforme você vai estudando, pois lá rende mais. Quarto ponto seria fundo DI. É um fundo de investimento referenciado no DI. Eles basicamente buscam acompanhar o CDI. Então, a rentabilidade não vai ser muito diferente de um CDB com liquidez diária. E o quinto ponto é a conta corrente remunerada. Hoje em dia tem bastante conta digital que oferece remuneração automática. E atenção, não pode ser só a conta principal, tá? Tem que ser uma conta separada para você não misturar o dinheiro que você vai usar no dia a dia com a reserva de emergência. Só toma cuidado de não ficar colocando dinheiro em instituição financeira muito pequena ou uma instituição que está sofrendo prejuízo ano a ano. E onde não colocar? Você não deve colocar em debêntures, LCI ou LCA, ações ou fundo imobiliário ou criptomoedas, tá? Tudo isso é renda variável ou então renda fixa que exige que o investimento fique preso por um período. E no caso da reserva de emergência, tem que ser um investimento com liquidez diária ou imediata. Por isso que eles não são adequados para a reserva. Eu tive um colega que queria começar a investir. E eu tinha recomendado para ele começar na reserva de emergência, pois ele não tinha ainda. Mas no dia seguinte, o que aconteceu? Ele me veio com Bitcoin, pois ele tinha visto um guru da internet falando que o Bitcoin já tinha caído muito, então era uma oportunidade para comprar e surfar a alta. Mas o que aconteceu? Na semana seguinte, o Bitcoin continuou caindo de preço. E esse colega, ele necessitou do dinheiro. Ele teve que resgatar com prejuízo, pois era a única reserva que ele tinha, que estava aplicado em criptomoeda, e acabou resgatando com prejuízo. Por isso, pessoal, tem que entender o tríade de investimento. No caso desse meu colega, ele não entendia esse tríade de investimento. Imagina um tríade de investimento, um triângulo. Todo investimento a gente tem que analisar qual vai ser a rentabilidade. Qual é o risco, ou então a segurança desse investimento? E a liquidez. No caso da criptomoeda, tinha um potencial alto de rentabilidade, com liquidez, entretanto, existia risco, ou seja, a volatilidade do preço, do sobe e desce. Tanto que isso acaba afetando também a sua rentabilidade, potencial de ganho. E no caso da reserva de emergência, a gente não tem que buscar rentabilidade acima da média. E sim segurança para você ter o dinheiro quando necessitar e liquidez, poder resgatar a hora que quiser ou então no máximo no dia seguinte. Então no tríade da reserva de emergência seria basicamente assim, não buscar rentabilidade e sim dar prioridade na segurança e na liquidez. Nenhum investimento vai ter o melhor dos três. Sempre vai ter um equilíbrio entre os três para a gente poder gerenciar
e compor nosso portfólio. Então a gente vai ter investimento com potencial de rentabilidade maior, entretanto com risco maior ou então com liquidez menor. E também vamos ter outros investimentos com segurança maior, com liquidez alta e rentabilidade menor. E a gente vai compondo o equilíbrio da nossa carteira conforme essas características. Resumindo, primeiro, antes de tudo, analise o seu orçamento, tá? Você tem que saber a sua renda e despesas. Na etapa 1 é a etapa inicial, de 1 a 2 salários mínimos ou um salário seu. A etapa 2 é a etapa quase lá, com 3 meses de despesas pessoais. Etapa 3 é a etapa da tranquilidade, com 6 meses de despesas pessoais. Etapa 4 é a etapa da paz, com 12 meses de despesas pessoais. E sempre valorize cada etapa, pois construir a reserva de emergência leva tempo e você tem que comemorar a conquista de cada etapa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo. Até mais!